Se você tem apresentado orações diante do Senhor e algumas delas ainda não foram respondidas, é porque o Senhor quer falar com você nesta noite. Se você pediu, apresentou alguma coisa diante do Senhor e o Senhor não te respondeu, hoje Ele vai trazer respostas para você. Amém? Glória a Deus. Bom, como boa professora de língua portuguesa, eu gosto muito do dicionário, meu parceiro de guerra. E o que significa oração? Oração vem do verbo orar, mais a terminação ação, ok? Ou seja, o que significa orar? Orar significa pedir, implorar, suplicar a Deus. E ação é o agir, amém? Então, oração é o pedir, é o clamar, é o suplicar por uma ação de Deus. Quando nós oramos, nós estamos pedindo para Deus fazer alguma coisa, para Deus agir em relação a algo ou alguma situação. Quem aqui ora? Quem aqui apresentou uma oração diante de Deus e parece que Deus não atendeu aquela oração ainda? Nossa, só o pastor Juliano, o irmão Natanael tem uns 3. Irmão, nós vamos orar com vocês, irmão, porque os outros estão tudo abençoado, viu? Glória a Deus. Irmãos, Deus não nos chamou para uma vida de pedidos e esperas. O propósito da oração não é somente você levar os seus pedidos diante de Deus. O propósito da oração é um relacionamento, que muitas das vezes não é o falar, é o ouvir. Muitas das vezes nós vamos diante do Senhor com o coração inquieto, agitado, e a gente fala, e repete, e saímos de lá, e aí a gente volta e fala e repete, e depois a gente continua como se nós fôssemos vencer a Deus pelo cansaço. Sabe aquela criança birrenta que fica assim, ó, dá, eu quero, dá, eu quero, dá. Assim somos nós, quando nós fazemos isso com Deus. E os bons pais entendem que a birra não pode ser valorizada, né? Quanto mais você valoriza a birra, mais ela cresce. Quanto mais você alimenta esse comportamento, mais ele cresce. E Deus tem nos chamado para um novo nível. Fala para o irmão do seu lado, querido, pode separar a chupeta, o cobertorzinho, a fraldinha, porque hoje você vai doar. Você já é grandinho e você não vai precisar mais disso. Amém? Fala para ele assim, se você precisar de ajuda, o pastor Maicon, pastor Juliano e a pastora Cláudia estarão orando por você. E eles vão te ajudar. Amém, pastor? Pastora? Pastor? Amém. Glória a Deus. Queridos, a oração serve para nos aproximarmos de Deus. Muitas das vezes que nós estamos preocupados, pedindo, nós estamos saindo do propósito de Deus para as nossas vidas. Porque o chamado de Deus para nós não é um chamado de escravidão. Nós não somos mais servos. Nós éramos, mas nós fomos adotados como filhos. O servo, ele precisa mendigar. O servo, o escravo, ele precisa pedir para comer, ele precisa pedir para beber, ele precisa se preocupar se o Senhor vai oferecer a roupa para ele ou não. O servo, ele tem que ficar preocupado. Mas o relacionamento que Deus deseja para nós é um relacionamento de filhos. E um pai que realmente ame o seu filho e cuide do seu filho, o filho não precisa se preocupar. O pai não deixa faltar. O pai deixa de comer se necessário for, para que o filho tenha para comer.
O pai de verdade, ele se preocupa em oferecer ao filho o melhor alimento. O pai de verdade se preocupa se o lugar onde o filho vai é seguro e se ele precisa de proteção especial para ir àquele lugar. Quantas das vezes os adolescentes, eles falam assim, eu quero ir em tal lugar. E aí o pai fala assim, não, aquele lugar você não vai. Naquela festa você não vai. Mas eu já sei me cuidar. O adolescente, ele acredita que ele já sabe se cuidar. Mas o pai, ele sabe os perigos que podem ter lá. Então, por zelo, o pai fala não. Isso se chama zelo, se chama amor. E é o que Deus faz conosco. O não de Deus é demonstração de amor e zelo por nós. Irmãos, a oração é um motivo de nos relacionarmos com Deus. É o momento de nós conversarmos. Porque senão, irmãos, a oração é só um monólogo. Só uma pessoa fala. Eu chego lá e falo assim, Deus, eu preciso que o Senhor abra a porta de emprego. Amém? Senhor, eu preciso de um bom salário. Ok, Senhor, por favor, o Senhor abre a porta de emprego, o Senhor libera o emprego. Amém, Senhor. Senhor, por favor, não deixa faltar nada na minha casa. Senhor, eu estou doente, o Senhor me cura. Senhor, Senhor, Senhor. Como se o trono de Deus fosse um drive-thru, onde as pessoas passam e pedem. E querem que o pedido seja expresso. Passou rápido, tem que ser entregue a bênção imediatamente. Porque é essa maneira que nós enxergamos. Como se o relacionamento com Deus, como se o trono de Deus fosse um drive-thru. Passamos, fazemos o pedido e na saída levamos aquilo que viemos buscar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que o tema da pregação desta noite é orando com Deus. E não é orando a Deus, é orando com, é junto, é relacionamento. E relacionamento eu só tenho com quem eu quero ter. E para eu ter um relacionamento, exige dedicação e disposição. Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Glória a Deus. Irmãos, relacionamento exige disposição para ouvir muitas das vezes aquilo que eu não quero ouvir. Eu tenho um relacionamento com o Marcelo. E quando eu falo para ele assim, quando eu corto o cabelo, eu falo para ele assim, você gostou? Qual é a minha expectativa? Ficou ótimo. Mas eu preciso estar preparada para uma realidade dele falar assim, amor, eu acho que esse corte não ficou bom não. Queridos, em casa, as nossas finanças é junto, porque nós somos um. Então tudo que eu recebo, eu entrego para o Marcelo junta, não é isso? E nós pagamos as contas e desfrutamos de tudo aquilo. E para mim não tem problema nenhum, irmãos, porque ele é um ótimo administrador e eu desfruto desse talento dele. É uma benção. Só que às vezes eu falo para ele assim, amor, eu queria comprar tal coisa, o que você acha? E às vezes, na maioria das vezes ele fala assim, não, tudo bem, se a gente tem condições, tudo bem. Mas às vezes existem situações que ele fala assim, não dá, agora não, não vai. Eu gosto desse não. O que vocês acham? Irmãos, eu estou em processo de transformação. O não é agradável para mim ainda. Eu gostaria que fosse mais agradável, mas ele ainda não é agradável. Às vezes, o não do Marcelo não me deixa tão feliz quanto o sim. Mas eu entendo que o não significa não porque é melhor não fazermos isso nesse momento. E não é uma punição para mim, mas é um cuidado para o melhor para mim. Como você tem lidado com o não do Senhor? Como você tem lidado com o espere do Senhor? Como você tem lidado com o silêncio do Senhor? Coloca a mão na alma assim, fala assim, aquieta a alma. Fica quieta.
porque o Senhor está no controle. Qual é a situação que você tem passado? Porque nós nos inquietamos, nós nos agitamos na maioria das vezes. E eu quero falar para vocês a respeito da oração como uma arma que Deus tem nos dado, de um relacionamento. E é por isso que Satanás tenta nos impedir de orar. Ou tenta nos fazer ficar apenas repetindo as coisas diante de Deus. E o Senhor hoje, Ele quer falar para nós o que é uma oração. E como fazer essa oração. E quando fazer essa oração. E por que fazer essa oração. Irmãos, a oração é uma conversa direta com Deus. É onde nós temos acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso, é onde nós apresentamos as nossas causas. Mas o problema é que nós apresentamos na maioria das vezes as nossas causas, e quando Deus vai falar, nós saímos. Quando Deus vai responder, vai explicar, nós saímos. Porque nós fomos diante do trono apenas para falar. Porque nós entendemos que a oração é somente o falar, o pedir. E nós vamos lá e nós falamos: Senhor, porque o Senhor disse que por direito eu posso isso, eu tenho que pedir isso, eu tenho que clamar isso. Senhor, eu quero isso, eu reivindico isso. E quando Deus fala assim: tá bom, filho, então senta aqui, vamos conversar. Amém, Senhor, a gente se vê amanhã, Deus abençoe o meu dia, e o Senhor fica aí com Deus, e fica aí com os filhos, o Filho e o Espírito Santo, e a gente vai embora. Nós não paramos para ouvir. Irmãos, buscar a Deus, quando nós estamos com problema, é o natural. Qualquer pessoa que creia em Deus, e seja qual for o Deus que ela creia, quando ela tem um aperto, ela vai procurar Deus. Isso é natural, é da natureza daquele que crê. Mas nós não somos naturais, nós andamos pelo sobrenatural. Nós não podemos agir como as demais pessoas agem. Porque nós somos chamados para viver de maneira diferenciada, para viver um relacionamento com Deus. Como você tem feito as suas orações? Você chega lá, e eu vou dar um exemplo. Senhor, por favor, cura o meu filho que ele está doente. No outro dia, Senhor, tem misericórdia, cura o meu filho, Senhor. No outro dia você chega de novo e fala: Senhor, o Senhor não curou meu filho ainda, por favor, cura o meu filho. E no outro dia a gente chega e fala: Senhor, por favor, cura. Queridos, você perguntou para Deus: Senhor, como eu posso conquistar a cura que o Senhor já liberou para o meu filho? Senhor, o que o Senhor quer? Qual arma o Senhor quer que eu use? Porque, irmãos, nós somos seres espirituais. Isso daqui e isso daí é só uma casinha. Isso daqui é uma casa, aonde habita a Fernanda, que é espírito. Esse corpo é somente uma casa. É só um templo, aonde habita o meu espírito. Eu sou espiritual, e as minhas batalhas, eu preciso entender que eu venço no mundo espiritual. É fácil, irmãos? É mais fácil a gente catar o filho, levar no médico, trocar de especialista, e é mais fácil a gente fazer certas. Quando é possível isso, ótimo, mas e quando não é possível? E quando só nos resta o milagre e Deus não responde? E quando só nos resta a solução tremenda de Deus e parece que Deus está em silêncio? Queridos, eu quero falar para vocês sobre as armas espirituais. Nós temos o sangue de Jesus que nos cobre. E nós podemos dizer, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que nenhum mal vai chegar sobre a minha vida, porque o sangue de Jesus está sobre mim e Ele é poderoso. Amém? Nós temos a armadura,
que guarda a nossa mente, que guarda as nossas emoções, que guarda os nossos pés para não tropeçar e desviar dos caminhos do Senhor. Nós temos a espada do Espírito para lutar no reino espiritual, e nós temos o escudo da fé, porque é pela fé que nós sabemos que o Senhor nos guarda. Queridos, nós temos também os anjos que trabalham em nosso favor. O Senhor dá ordem a eles a nosso respeito. Nós temos o nome de Jesus que é poderoso, e na autoridade do nome de Jesus tudo se dobra. Como nós temos usado essas ferramentas? Vocês sabiam que o louvor é instrumento também de batalha? Como foi mesmo que as muralhas de Jericó caíram? Vocês se lembram? Quantas batalhas que não foi na espada, foi nos instrumentos de louvor. O louvor é instrumento de batalha. Mas nós temos usado o óleo de unção. Todos nós, todos que estavam aqui, receberam um vidrinho de óleo de unção da pastora no começo do ano. Não foi isso, pastor? Todos. Se alguém não recebeu, penso que possa procurar os pastores e ainda pedir. Mas todos receberam. O que nós fizemos com o óleo de unção? Nós colocamos lá num cantinho e deixamos ele lá? Ou nós temos selado as nossas casas, nossas famílias, nós temos ungido o travesseiro das pessoas, nós temos ungido a nós, aquela situação nós temos ungido? Como nós temos feito? E eu quero falar de uma outra arma. O jejum, que nós estamos usando durante esses 40 dias. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: tá firme, irmão? Nada de docinho? Irmãos, nada de docinho. Agora pergunta para ele assim: por que você está jejuando? Pergunta para ele: por que você está fazendo jejum? Irmãos, nós estamos fazendo jejum, há um tempão. Ele tem que saber para que ele está jejuando. Qual o motivo do jejum? Conta para ele assim, fala para ele assim: se você acha que você vai mudar Deus com o jejum, já estou te contando a realidade. Perdeu tempo. Irmãos, jejum não muda Deus, não muda a decisão de Deus, não muda o posicionamento de Deus, porque Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é bom e agradável, e a palavra de Deus diz que Deus é imutável. Então o seu jejum não vai mudar Deus, o seu jejum serve para mudar você, para mudar a mim. Quando nós jejuamos, nós estamos jejuando para nós sermos transformados, para que eu consiga ouvir a voz de Deus, para que na hora da batalha o Senhor me fale o que é para eu fazer e eu esteja tão sensível à voz de Deus que eu consiga ouvir. Que quando a batalha, a tentação vier até mim, eu esteja tão sensível ao Espírito Santo, que o Espírito Santo me dê escape. O jejum serve para que eu esteja reconhecendo ainda mais a voz do bom pastor. Se você não tem reconhecido a voz do bom pastor, isso significa que você tem jejuado de maneira errada. Porque se você acha que você está fazendo, sei lá, estou desempregado e eu vou fazer uma campanha de jejum para que Deus possa abrir a porta de emprego. Queridos, eu vou dizer para você que Deus deseja te abençoar. Que Deus não é aquele homem terrível que tem uma vitrine de doces maravilhosa, que a criança chega e fica lá olhando assim com aqueles olhinhos, e o dono fica assim, se ele não pedir, se ele não chorar, se ele não implorar, eu não dou. Irmã, você tem um filho, Fiamma? Se o seu filho te pedir um pedaço de pudim da sua geladeira, você vai esperar ele chorar para dar?
Queridos, Deus deseja te abençoar. É prazer do Senhor te abençoar. É um prazer do Pai te fazer próspero. O jejum não vai mudar Deus. O jejum vai mudar você, para que você esteja sensível e Deus fale assim: você vai lutar, porque a sua bênção está retida lá na região celestial. Então agora você vai jejuar, e eu vou te explicar. Você vai lutar desse jeito, você vai levantar na madrugada, porque é na madrugada que os anjos vão estar pelejando mais. Então é de madrugada que você vai levantar. Sabe o que você vai fazer? Você vai louvar. São esses louvores que você vai cantar para derrubar as muralhas. O jejum faz isso, irmãos. A oração não é uma moeda de compra. Deus não vende as bênçãos dele. Fale para o irmão do seu lado: Deus não vende as bênçãos dele. Deus deseja ter um relacionamento com você. Quando Jesus foi jejuar, Jesus não precisava jejuar, porque Jesus já era perfeito e ele já reconhecia a voz de Deus. Jesus, ele jejuou para nos ensinar, para nos dar o exemplo de como fazer. Para que você entenda, para que eu entenda, que o jejum deixou ele mais sensível a ponto dele resistir às tentações. Jesus, ele foi tremendamente poderoso como mestre, nos ensinando o que fazer e como fazer pelo exemplo. E aí eu quero voltar no texto que nós estávamos lá no início. Os discípulos num barco, o mar se agitou, o barco balançou. E irmãos, eu vou falar para você, o meu barco tem agitado e balançado, e o seu? Como está o seu barco? Está na calmaria ou está agitado? Está balançando? Mas eu tenho certeza que Jesus está no meu barco. E quando os discípulos passaram por aquela situação, o que eles fizeram? Eles correram para Jesus, acordaram Jesus e perguntaram: Jesus, não te importa que pereçamos? O Senhor não se incomoda que a gente esteja sofrendo, Senhor Jesus? O que Jesus faz? Maravilhoso e misericordioso, ele se levanta, ele acalma a tempestade, e ele abraça os meninos e fala assim: tudo bem, eu estou aqui para isso. Foi isso que ele fez? Não, irmãos. Jesus, como bom mestre, ele acalmou a tempestade, mas ele chamou eles para perto e deu uma boa correção. Falou para eles assim: vocês, até quando vocês vão agir desse jeito? Se você está com a Bíblia aberta, vamos para o versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? Por que é que vocês estão assim? Vocês não conhecem? Vocês não sabem o que vocês precisam fazer? Eu já entreguei a autoridade a vocês, eu já ensinei vocês a como chegar diante do trono, eu já falei para vocês como fazer. Por que é que vocês estão assim? Queridos, fecha os teus olhos um pouquinho, coloca a mão no teu coração. E receba essa palavra como palavra do Senhor. Por que é que você está agitado? Por que é que você está com medo? Por que é que você está desesperado com essa situação? Se o Senhor Jesus já te ensinou como fazer. Dê uma ordem agora à tua alma. E você faça isso. Não sou eu que posso fazer com a tua alma. Fale para ela: aquieta-te. E confia em Deus. Porque Ele está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus. Queridos, presta atenção.
O que aqueles discípulos, eles esperavam? Que Jesus levantasse e resolvesse o problema. E é isso que nós fazemos na maioria das vezes. Nós esperamos, quando nós fomos diante do trono de Deus e nós oramos, nós esperamos que Deus se levante e resolva nosso problema. Que Deus venha e coloque um fim naquela situação. Que Deus venha e resolva aquela situação. E o que Deus está falando nesta noite é que Ele não quer dar a solução, Ele quer dar a instrução para que você caminhe para o propósito dEle que leva a solução. Amém? Queridos, nós não somos mais os bebês que Deus carrega no colo. Nós já temos maturidade para andarmos. E é isso que Deus nos chama a fazer, andarmos. Andarmos e chegarmos diante do trono, e eu vou falar para vocês como fazer isso. Você precisa chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, meu filho está doente. Senhor, essa situação me dói muito, Senhor. Me machuca ver o meu filho assim, porque nós não precisamos ter máscara com o nosso pai, nós precisamos ser sinceros. Senhor, me dói ver ele passando por tudo isso e eu não poder fazer, tirar a dor dele. Mas eu sei também, Senhor, que o Senhor é poderoso e que nenhuma doença pode resistir à presença do Senhor. Então, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor me diga o que o Senhor quer que eu faça para chegar ao final dessa batalha com o propósito que o Senhor deseja para mim. Queridos, porque Deus às vezes está te chamando para aprender um pouco mais, para exercer um pouco mais de autoridade. E não saia da presença, não saia do trono até que Deus te responda. Se for o silêncio, ouça o silêncio. Se for um não, ouça o não. Se for a calmaria, ouça a calmaria. Se Deus te mandar cantar, na hora de chorar, cante. Se Deus te mandar dançar na hora do luto, dance. Se Deus te mandar ficar em silêncio, fique em silêncio. Queridos, eu vou dar um exemplo. Em determinada ministração de libertação com uma pessoa, o que a gente faz? A gente amarra, a gente expulsa, a gente vê qual é a raiz, qual é o ponto de ligação, ministra a libertação e tudo mais. Em uma determinada ministração, Deus mandou a gente louvar. Só louvar. Nós não fizemos uma oração, a gente só louvou. Queridos, a pessoa foi liberta. O louvor, ele quebra cadeias. Quando você louva, você está fazendo algo grandioso. Quais são as armas que Deus tem confiado nas tuas mãos? Mulher sábia que edifica o lar, não é pelo muito falar. Mulher sábia que edifica o lar, não é na força do teu braço. Pergunte para o Senhor como Ele quer que você faça. Homem, sacerdote do lar, pergunte para Deus como. Tenha disposição para ouvir o Senhor. Porque todos os homens da Bíblia que viveram coisas grandiosas com o Senhor, eles falaram, mas eles também ouviram a voz de Deus. Moisés, ele recebeu cada uma das instruções. Noé, ele recebeu as instruções e ele ouviu de Deus o que precisava ser feito. Paulo, ele não entrava e não saía de uma cidade se o Espírito Santo não deixasse. E todos os outros que foram grandes instrumentos nas mãos do Senhor, primeiro eles buscavam e eles ouviam. Queridos, se nós não temos atingido o objetivo, é porque o problema não está em Deus, o problema está em nós. Deus não falha, Deus não erra. Deus é perfeito, e mais uma vez eu digo, a tua oração e o teu jejum não vai mudar Deus, porque Deus é imutável, somos nós que precisamos mudar, e irmãos, essa mudança tem que começar aqui, porque para eu trazer essa palavra para vocês, primeiro o Senhor tratou comigo. Cada uma das pessoas que pregam aqui, primeiro é tratado por Deus, a palavra primeiro passa na casa dessa pessoa.
precisamos nos posicionar para viver o propósito de Deus. A maturidade nos tira da posição do choramingo. Ai de mim, pobre de mim, quem sou eu? Formiguinha de Jesus. Irmãos, você não é formiguinha de Jesus. Sabe aquele louvor infantil de formiguinha? Eu sou a formiguinha de Jesus? Não é, você não é. Você carrega o bem mais precioso, que é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: você é precioso. Você carrega o sangue de Jesus. Você foi comprado pelo preço mais alto que existia, irmãos. Nada do que você faça pode pagar o que Jesus fez na sua vida. Nada. Ainda que você viva uma vida inteira dedicada ao Senhor, você nunca vai conseguir retribuir todo o bem que o Senhor te fez. Você não serve a Deus para pagar aquilo que Deus fez para você. Você serve a Deus em gratidão por todo o bem que Ele te faz. E você sabe que você não é capaz de pagar. Eu vou chegar com vocês a um nível mais profundo. E eu espero que vocês estejam entendendo isso. Eu quero falar para vocês e vou perguntar claramente. Quem aqui ora em línguas? Levanta a mão para mim. Isso é um presente de Deus, queridos. O Senhor, Ele dá, Ele entrega, porque é de graça, porque a graça dEle nos alcança. Queridos, entenda uma coisa, as línguas, elas servem para edificação. Quando nós oramos em língua, nós somos edificados. Porque eu vou falar para vocês, irmãos, eu não sei tudo o que eu preciso orar a meu respeito, porque eu sou má, eu não sou boa. Bom é o Espírito Santo que habita em mim e me transforma a cada dia. E muitas das vezes eu não sei o que eu preciso orar. Então o que eu faço? Eu oro em línguas. E as línguas, conforme a palavra de Deus diz, serve para nossa edificação. O Espírito Santo intercede diante do trono em meu favor, para que eu seja fortalecida, para que eu seja renovada, para que eu seja tratada para viver o propósito de Deus para a minha vida. Se você não ora, busque a Deus. Peça para o Senhor, fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode dar e eu quero receber. Então, por favor, libera sobre a minha vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai fazer isso. A oração em línguas é um presente de Deus. Mas o fato de você orar em línguas anula as demais orações? Não. A oração em línguas é para minha edificação. Mas eu preciso levar as minhas petições diante do Senhor e estar pronto para ouvir o que Deus quer me dizer. Quais são as estratégias? E receber uma resposta de Deus por um pedido levado até o trono dele é muito bom. Que delícia! Eu vou dar um testemunho para vocês. Essa semana eu fui com o Marcelo no supermercado. E eu peguei uma bandejinha, vi uma bandejinha de lixia assim, e é uma das frutas que eu amo. Eu falei, nossa, legal, já vamos juntar, apanhar e levar, né? Quando eu olhei o preço, eu achei muito caro. Era R$59 o quilo, então a bandejinha ia dar um valor bem alto. Aí deixei a lixia ali, mas sabe quando você olha para alguma coisa, você até saliva? Eu falei, tudo bem. Eu falei, Deus vai preparar no momento certo. E fui embora. Essa semana, uma professora levou a lixia na escola. E o meu intervalo é o último. Todos os professores lancham e eu sou a última. Então, por exemplo, se o Gustavo leva um bolo e coloca na mesa dos professores, vocês imaginam esse bolo no último. Uma torta no último, porque já passaram todos os professores. Queridos, quando chegou meu intervalo, a minha lixia estava lá, guardadinha. E aí eu chupei algumas, e eu falei para a professora, nossa, Simone, que delícia, como eu gosto dessa fruta. Ela falou assim, pode levar as outras, são para você. Queridos, eu amo ser mimada pelo Senhor.
Porque eu entendo que é o cuidado do meu pai. Porque o pai, ele se preocupa com a gente nos mínimos detalhes. Não é só nos grandes. Porque nos grandes eu tenho certeza absoluta. Mas nos mínimos também. Ele se preocupa com o que você gosta de comer, com o que você gosta de vestir. O Senhor se preocupa com até a dorzinha que você tem mínima, que às vezes não te incomoda, mas a Ele incomoda, porque Ele não quer que você passe por isso. Aprenda a ir diante do trono. O trono do Pai, ele está aberto para te receber, e o Pai deseja te receber. O Pai ama quando você chega lá. Por que você não tem ido? Por que você tem tido pressa de sair do trono? Por que as outras coisas têm sido mais importantes do que o trono para você? Queridos, eu quero falar para vocês hoje. O propósito de eu estar aqui para vocês é assim, ó. Receber a resposta de um pedido de Deus é algo maravilhoso, mas ouvir a voz dele para que você possa viver o propósito dele é muito melhor. É muito melhor quando você segue e cumpre o propósito dele. Saul, ele foi ungido rei pelo mesmo Deus que ungiu Davi. A diferença é que Saul não parou para ouvir a Deus e obedecer, e Davi sim. Olha a trajetória de Saul. Olha a trajetória de Davi. Não é o fazer, não é o orar, é como fazer. É como você tem orado. Eu não tenho dúvidas que neste lugar existam homens e mulheres de oração. Mas o Senhor está nos chamando para um novo nível. Para um nível de relacionamento mais íntimo. Quando nós saímos do relacionamento interesseiro, do drive-thru, para um relacionamento maduro, de construção, onde eu entendo que eu recebo as instruções de Deus para estabelecer o reino de Deus nessa terra, aonde eu destruo o reino do império das trevas neste lugar, para estabelecer um reino de santidade e justiça. Quando eu atraio a presença de Deus para dentro da minha casa, para dentro do meu emprego, para dentro da minha família, para dentro de onde eu estou, esse é o propósito de Deus. Porque, irmãos, vamos falar dos hipócritas. Os hipócritas oravam? Sim ou não? Ou só na minha Bíblia que está dizendo que eles oravam? E eles oravam muito. O dia todo, inclusive. Eles viviam aquilo que Deus queria? Porque o fato de você dobrar o seu joelho não quer dizer que você está vivendo uma vida de santidade. E é isso que Deus te chama. Me perdoe, irmão, se a palavra está sendo dura. Mas é isso que o Senhor me trouxe para falar para vocês. Não adianta eu dobrar o meu joelho 10 vezes ao dia, se eu não tenho vivido a vontade de Deus para a minha vida. Se eu saio da presença de Deus sem ouvir aquilo que Ele quer me dizer. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Mestre. A palavra de Deus diz que a ovelha, ela precisa conhecer a voz do pastor, do bom pastor. Se nós não ouvimos, como é que nós vamos conhecer?